eu, ele, nós. Hoje falaremos dos pronomes pessoais. Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje falaremos do pronome pessoal, sim! O que é, como vive e o que come? Isso e muito mais é que nós veremos no FabFlix, seu streaming de língua portuguesa. E no episódio de hoje vamos nos atentar às funções dos pronomes pessoais. Para que eles servem? Por que os utilizamos? Sim! E para começar a nossa discussão, eis que trago um textinho que é uma pura verdade, certo? Eu amo o verbo. Ele me ama. Nós nos amamos. Sim, só neste singelo e verdadeiro textinho nós temos aí os pronomes pessoais. Do caso reto, eu, ele, nós. E os pronomes pessoais oblíquo, me e nos. Fabi, todos eles são pronomes? Sim. Mas o que é o pronome, certo? O pronome é a palavra que designa pessoas ou coisas indicando-as. Ah, Fabi, então o ele, o nós, o nos, eles designam pessoas, indicam, né? Indicando-as? Sim. E o pronome faz muito mais, porque ele também pode substituir ou acompanhar aí o substantivo, concordando, obviamente, em gênero, número, com o substantivo a que se refere. Fabi, como assim? Um exemplo? Vamos ao exemplo. Olha lá, olha o Dudis, o meu gato. O gato é fofo, certo? Lembrando que gato é substantivo, como é que eu posso substituir este substantivo por um pronome? Fácil. Eu uso o pronome ele e digo, ele é fofo. Nessa situação, o nosso pronome está substituindo um substantivo. Mas ele também pode acompanhar o substantivo. E aí, trouxe, ao invés de colocar ele é fofo, eu coloquei que o meu gato, olha o pronome meu acompanhando o substantivo gato, é fofo. Então, nós temos a possibilidade para essas duas funções do pronome, certo? Ou substituir, ou acompanhar o pronome. Mas eles têm várias classificações dos pronomes. Nós temos os pessoais, os possessivos, os demonstrativos, os interrogativos, relativos e indefinidos. Ufa, Fabi, é muito pronome, é muita classificação. É muita classificação. Mas hoje falaremos E aí, então, Fabi, pronomes pessoais, o que eles são? Bom, prestando atenção no próprio nome dele, né? Pessoais só pode se referir a pessoas. É isso, Fabi. Isso! E esses pronomes, eles indicam as três pessoas do discurso. Vamos começar com calma. Vamos começar com aquele que quem fala, certo? Quem fala é a primeira pessoa do discurso. Ele é representado pelo pronome eu. Certo, então o locutor, o emissor dessa informação é a primeira pessoa do discurso, o eu. Isso mesmo. Também temos com quem o locutor fala. Claro, nesse caso é a segunda pessoa do discurso. E aqui no exemplo está no tu. Tu farás isso. Tu. Sim. E a terceira pessoa do discurso é de quem ou de que o locutor fala. Eita, olha o pronome da fofoca, não é? De quem fala, de que fala. O exemplo aí é ele é uma graça. Então, os pronomes pessoais, eles representam essas três pessoas do discurso, certo? Mas nós também temos uma classificação para os pronomes pessoais. Nós podemos classificá-los em duas possibilidades. Pronomes pessoais do caso reto e o pronome pessoal do caso oblíquo. Ai, Fabi, e agora? Nome para complicar? Não é nome para complicar, não. Vocês vão ver que é super tranquilo e fácil. O pronome pessoal do caso reto são pronomes usados para indicar a pessoa do discurso que realiza a ação verbal. Indicar. Fabi, então se eu falo eu amo, é um pronome reto.
certo? Sim, porque ele indica quem está realizando aquela ação. Quem é que está fazendo a ação de amar o verbo eu. É claro, né? Vamos ver aí alguns exemplos, certo? Então, olha lá. Ela fez um show. Ela indica, certo? O responsável por fazer a pergunta. Nós fomos ao show. Indica a quem foi ao show. Tudo bem? Então, ele indica aí quem fez essa ação, certo? E o nós também indica quem fez essa ação. Vamos agora para os oblíquos. Já os oblíquos, eles são pronomes usados para indicar a pessoa do discurso que recebe o efeito da ação. Não é ele que faz agora, certo? Agora aqui ele recebe. Querem ver exemplos? Olha lá. Meu amigo nos informou sobre a mensagem de amor. Ai, que fofo! Certo? Isso significa que responde a uma pergunta do verbo. O amigo informou sobre a mensagem? Sim, informou, é o nos, certo? Então ele nos é quem recebe a ação. Já no outro caso é não o amo. Oh, que tristeza, não? Nesse caso, eu não amo quem? Ele. O o representa a terceira pessoa do singular, certo? Mas vamos detalhar um pouquinho mais os pronomes oblíquos, tá? Porque eles também, né, são os pronomes que sofrem a ação e eles são divididos em átonos e tônicos, certo? Não se preocupem com o nome, vamos tentar entender o que é ser um pronome oblíquo átono, o que é ser um pronome oblíquo tônico, certo? E aí vamos começar com os átonos, certo? Então, os átonos são aqueles que têm uma acentuação tônica fraca. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ele me falou, ele me falou. Então, esse me, ele é oblíquo porque ele está recebendo a ação, certo? Então, alguém falou e ele está recebendo aquela ação. E ele é oblíquo porque a acentuação dele é fraquinha, certo? E eu não uso os pronomes oblíquos com nenhuma preposição. Fica a dica aí, tá? Já os pronomes oblíquos tônicos são aqueles que têm a acentuação forte e eles são acompanhados de preposição. Olha o exemplo. Ele falou de mim. Então, a primeira coisa, ele é um pronome oblíquo porque ele recebeu a ação, certo? Alguém falou e ele recebeu a ação. Ele é tônico porque ele está aí acompanhado de uma preposição, que é o de, e o mim, ele tem uma força bem maior do que o me, ó. Mim. Ele falou de mim. Tudo bem? Esses são os pronomes oblíquos tônicos. Não é difícil, né? Vou passar aqui só pra gente terminar toda essa informação sobre os pronomes pessoais. Um quadrinho, ó. Então, nós temos o quadro aí dos pronomes pessoais. Os retos são eu, tu, ele, ela, nós, vós, ele, elas. Já os oblíquos átonos são me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as, lhes. E os pronomes oblíquos tônicos são mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, si, consigo, eles, elas. Então, esse é o quadro dos nossos pronomes pessoais. Tudo bem, pessoal? Fiquem aí com as nossas referências e até um próximo episódio do seu FabiFlix, seu streaming de língua portuguesa.